O Veave interior é um modo conveniente de um Deus canalizar a fé para eles. Não me rejeitou usá-lo, por isso parece estar aberto. O requisito básico é que esse é um semideus? Leyland parecia perdido em pensamentos. O núcleo mais interno da trama, assim como o avatar de Karsus, o feitiço de 12 graus. O pensamento de como era difícil liberar os conscientes dos numerosos reis magos, até mesmo Leyland franziu a testa. Ele teve que se livrar de toda a trama para fazê-lo, o que incluiu a trama externa que inúmeros feiticeiros contavam e a trama interior que os deuses usavam como um canal para a fé. Os deuses abandonariam de bom grado um canal tão conveniente quanto o Veave? Independentemente de suas habilidades intelectuais e sua capacidade de contar o número de adoradores em seus reinos divinos em um instante, o Veave era mais do que apenas um upgrade para suas habilidades calculadoras. Isso reduziu bastante o custo de conceder feitiços divinos e aumentou a conveniência. Tendo se acostumado a uma vantagem tão grande, eles ainda poderiam aceitar e tolerar métodos mais tradicionais. Uma vez que eu quebrar o Veave, eu vou estar indo contra todo o mundo dos deuses. Leyland parecia sombrio, não serão apenas deuses verdadeiros. Todos os semideuses, e até espíritos da natureza ou seres divinos que podem usar o Veave, provavelmente se tornarão meus inimigos também. Apenas Leyland, que era de um mundo estrangeiro, teria coragem de enfrentar um mundo inteiro. No entanto, até ele teve que considerar cuidadosamente suas opções. Enquanto Sombra Distorcida ainda tinha conscientes incompletos no mundo exterior, ele não tinha feito muito em dezenas de milhares de anos. Isso era apenas esperado. Eu tenho medo de ter que empurrar meu acordo com o Distorcido Sombra de volta. Leyland acariciou seu queixo, tendo decidido. Agora que ele era um semideus, os ferimentos em seu corpo principal deveriam estar completamente curados. Tendo assumido a ilha de The Banks, a fé nele aumentou muito. Poderia até mesmo apoiar sua ascensão à divindade. O tempo estava definitivamente do seu lado. Se isso se arrastasse, e ambos os seus corpos atingissem um reino superior, o terror que seria produzido quando se fundissem seria o suficiente para ele mergulhar e desafiar o mundo. A propagação da fé é uma coisa em ascender à divindade. Outra é guiar meus adoradores, formando meu único papel como um deus. Leyland estava agora ciente da relação entre a fé, o fogo divino, a força divina e os papéis de um deus. Fé foi a fonte, sendo transformada pelo fogo divino em força divina. Essa era a raiz de todos os deuses e o poder da fé não era o mesmo. Havia pequenas diferenças, e por exemplo, a energia da alma irradiada pela grande raiva era completamente diferente daquela em extremo medo. A fé em um semideus era heterogênea, então foi preciso muito esforço para transformá-la em força divina. Os papéis de um deus agiam como um guia, planejando antecipadamente a energia da alma de seus adoradores. Se o fogo de Deus era um motor que purificava a fé para fornecer uma fonte mais estável de poder, os papéis de um Deus eram a chave para separar o diesel da gasolina. Enquanto em geral a energia da alma que poderia ser absorvida depois que um Deus se classificasse diminuiria, ela cresceria em pureza. Reduziu o fardo sobre o divino, a tal ponto que a quantidade de força divina deixada após a transformação era realmente maior do que antes. Afinal, o que era mais fácil de queimar diesel ou gasolina, ou ambos? Muito provavelmente saberia a resposta para isso. A regra de um Deus não separa simplesmente a energia da alma. Envolve mergulhar mais fundo nesse domínio, e adquirir ainda mais poder aterrorizante. Leyland podia agora sentir a fé dos adoradores piedosos e sua tremenda energia da alma. Seu Godire queimava mais vigorosamente do que antes, algumas runas representando leis começando a aparecer. Quando chegou a hora, o papel de um deus era uma corporificação de suas leis. Essas runas indicavam que ele logo formaria a sua. Até mesmo os caracteres dourados incompletos permitiram que Leyland compreendesse melhor o mundo dos deuses. A essência das runas parece tender a massacres e conquistas, assim como doenças e cura. Meu primeiro papel como divindade estará entre esses? Os olhos de Leyland brilharam com os raios do AI-Chip. AI-Chip, é possível gravar esse roteiro? Embora essas runas da lei estivessem incompletas, elas eram muito únicas. Eles não eram tridimensionais, e sim quase quadridimensionais. O AI-Chip do passado teria sido impotente nisso,
mas depois da atualização, seus limites ainda não estavam definidos. Leylin queria testar o que poderia fazer. Bip! Missão estabelecida. Começando a varredura, o AI-chip lealmente entoou grandes quantidades de dados azuis passando por Leylin. Bip! Tarde digitalizados. Descoberto campo de força de alta energia, tentando romper. Bem-sucedido, começando a analisar os personagens das leis. Gravando. Bip! Alvo tem as propriedades de uma imagem 4D, descoberta interferência da radiação do espaço-tempo. Dados parcialmente perdidos, bip. Personagens foram digitalizados. Registra apenas 67,66% concluída. O grande parágrafo fez com que Leylin sorrisse de alegria. Ele olhou para o banco de dados do AI-chip, vendo um subdiretório sob leis chamadas runas de papéis piedosos. Dentro dele estavam os personagens que acabavam de ser escaneados. Embora parecessem menos completos que os do Fogo Deuses, ainda tinham um charme distinto do original. O AI-chip do passado definitivamente teria sido incapaz de fazer essa varredura. O fato de poder forçar uma cópia parcial deu a Leylin uma agradável surpresa. Se todos esses personagens forem analisados completamente, as chances de que até mesmo os nativos iniciem suas matanças para obter papéis religiosos devem aumentar em 50%. Leylin acenou com satisfação e então se concentrou na análise dos personagens. Massacre e conquista, doença e cura. Os resultados do AI. Os scans preliminares de chip estavam de acordo com as expectativas de Leylin. Esta foi realmente a imagem que ele deu aos nativos da Ilha de Banks. A seleção do papel de um deus poderia facilmente dar origem a batalhas entre deuses. Baseado no AI e conclusões de Chip, Leylin mergulhou em pensamentos profundos. Os personagens das leis mostram que a maior parte da minha fé vem do massacre e da doença. Eles são o caminho mais provável para eu me tornar um deus. A menos em termos de conquista, os nativos não têm realmente um conceito de raça e cultura, e há muitas batalhas até mesmo entre suas tribos. A fé na cura é o mínimo, fé pura não mentiria, e Leylin só podia rir ironicamente. Pelo que parece, mesmo que a sua igreja desse água benta e ajudasse com a doença, os nativos ainda o tratavam como uma personificação de massacres, doença e morte. Bem, a fé que surge da reverência é sempre mais estável do que a do amor e respeito. O sorriso no rosto de Leylin se ampliou. Parece que eu não estou destinado a estar na boa facção. Leylin já decidirá percorrer o caminho dos massacres. Com o poder que ele possuía, ele definitivamente não ficaria do lado dos bons deuses de qualquer maneira. Do poder da fé, o massacre e a doença parecem mais estáveis. Leylin fez sua escolha. Ele valorizou um domínio em massacres mais de um em doença. Além disso, poucos deuses haviam compreendido, alguns deles sendo Sirik e Malar. Embora Sirik fosse um deus maior, ele era meio louco, não prestando atenção à administração de sua igreja mortal. Isso causou grande sofrimento aos sacerdotes do assassinato. As coisas eram diferentes com doenças e peste. Leylin preferiria lutar contra lunáticos e feras do que a deusa das pragas, que era lúcida. Ele não queria que houvesse pragas ocasionais em seus territórios. E Sirik. Leylin abaixou o rosto, ridicularizando-o com uma risada sem som. Do ponto de vista dos deuses, tudo na Ilha de Banks estava bem diante de seus olhos. Saintes, nossa vanguarda já assumiu as duas cidadelas em Ado City e Dole City. Enquanto conseguirmos a cidade de Dul, a capital do Império estará bem diante de nossos olhos. As tropas da Fortaleza da Esperança prosseguiam tranquilamente pelas terras enormes. A menina a quem Leylin conferira um título, Saintes Bárbara, completará suas orações rotineiras. Ela agora estava ouvindo os relatórios de rotina de um oficial do exército nativo. A luz dourada brilhou em sua testa justa, fazendo com que ela fosse banhada em um brilho santo. Ai e seu irmão mais novo ficaram respeitosamente ao seu lado, tendo se tornado sua empregada e criada. Por gratidão pelo seu salvador, bem como pela necessidade de sobrevivência, os dois agora trabalhavam para ela. O Saintes parecia admirar o ótimo relacionamento do par e os trouxera com ela. A capital.
Os olhos de Aya se iluminaram como se ela tivesse se lembrado de algo, mas isso diminuiu rapidamente. Bárbara pareceu pensar em algo e perguntou, Aya. Você veio perto da capital, certo? Milímetros. Eu já fui uma clã da Juna Tribe de Ado City. Eu escapei com o resto da minha tribo uma vez que a peste atacou. Aya falou devagar, e seu irmão inclinou a cabeça como se tivesse lembrado de algo terrível. Verdade seja dita, a maioria dos nativos que fugiram com eles morreu no caminho. A doença e a fome eram os maiores inimigos naturais dos plebeus. Menos de 1 em cada 10 atravessaram as montanhas e as águas, alcançando Hope Stronghold.